Eduardo Moreira, engenheiro civil de produção, economista da geração Futuro e autor do best-seller Encantadores de Vidas, livro que atingiu o primeiro lugar em todas as listas de mais vendidos do Brasil, onde estão descritos os métodos de Monty Roberts, maior domador de cavalos do mundo, e Nuno Cobra, preparador de alguns dos maiores atletas da nossa era, dentre os quais o nosso herói Ayrton Senna. Encantadores de Vidas, redescobrindo a motivação no trabalho e na vida. Com vocês, Eduardo Moreira. Em primeiro lugar, queria agradecer. Não é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com alguns de vocês aqui. E estar de novo com vocês traz duas responsabilidades, né? A primeira responsabilidade de que, se vocês me chamaram de novo, é porque vocês gostaram do papo que a gente teve da última vez. Então, eu não poderia presentear vocês com uma coisa ruim, dado que vocês me deram essa oportunidade de estar aqui de novo. E segunda, que eu não posso falar as mesmas coisas, né? Porque senão as pessoas que viram uma vez vão ficar desinteressadas e vão sair aí no meio da palestra. E eu acho muito bacana essa oportunidade de vocês estarem juntos nesses eventos aqui. E é muito oportuno eu ter a chance de falar isso com vocês logo depois de apresentarem a cartilha, onde estava escrito uma coisa que é muito forte, né? Que diz que para confiar é preciso conhecer. E isso é tão valioso para a gente, e nesse mundo de investimentos mais valioso ainda. E eu lembro que na última oportunidade que eu tive com alguns de vocês em Porto de Galinhas, eu falava que o trabalho que vocês têm é um trabalho muito mais poderoso do que, às vezes, vocês podem imaginar ali fechados no escritório, olhando números ou apostilas, relatórios que chegam para vocês com cotas de fundos, enquadramentos e coisas do gênero. Vocês lidam com vidas, né? Vocês lidam com histórias de vidas. Uma das primeiras coisas que eu falo para todo mundo que entra lá na minha empresa é o seguinte: toda vez que alguém vier investir um dinheiro com vocês, não pensem que aquilo ali é só um número, não. Porque eu já vi gente chegando em reunião para querer pegar o investimento de um cliente, e aí sentou na frente da reunião, começou a conversar, e o cara começando a contar a história do dinheiro que ele tinha para investir, e a pessoa aqui que estava do meu lado, né, que ia ser o consultor, mexendo no WhatsApp, negócio de Messenger, mandando mensagem. Eu saí da reunião e falei assim: cara, você está doido. Aquilo que ele está te mostrando não é só um número. Aquilo lá é uma história de vida, às vezes de finais de semana que o cara passou longe de casa, dias que ele passou sem dormir, um monte de coisa que ele estudou, pessoas que às vezes tiveram que se separar para poder ir morar num outro estado e a esposa não queria ir ou o marido não podia ir. E aí, no final de tudo isso, isso vira um número, que é um acúmulo, é um saldo dessa história de vida. E se você não tratar isso com a importância que isso pede, eu acho que você está desrespeitando essa história de vida que está na sua frente. E vocês lidam não só com histórias de vida, mas com a esperança de que a continuação dessa história de vida pode ser uma continuação saudável, equilibrada. Então, é algo tão importante que só ter a noção dessa importância já deveria deixar vocês com um enorme orgulho de fazer o que vocês fazem. Daí a importância de estar nesses congressos e conhecer. Usar essas oportunidades para compreender o que significam as regras, as leis, os tipos de investimento, para poder dedicar esse tempo que vocês têm no ofício de vocês para contribuir para essas histórias de vidas com as quais vocês lidam. Mas é engraçado porque eu tive semana passada, na sexta passada, dando uma palestra no Cicomércio, que era um congresso enorme da CNC, lá no Rio de Janeiro, e era um congresso que, antes de mim, palestraram 3 ministros, palestrou o Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, palestrou um ministro do governo atual e um ex-ministro, um ministro que era ministro do governo do Fernando Henrique. Dado que o cenário está um cenário meio difícil para o governo atual,
quando o cara que palestrou antes de mim, que tinha sido ministro do Fernando Henrique Cardoso, ele pegou a palestra e começou a jogar aquela lenha na fogueira, e o pessoal se animou, todo mundo começou a bater palma, ficou de pé, etc. E aí eu entrei depois para dar minha palestra com uma missão difícil, né? Porque minha palestra era para ser motivacional. E aí tinha assim, aquela turma toda, os presidentes dos sindicatos patronais, todo mundo de terno, todo mundo bem mais velho que eu, de uns 60, 60, 70 anos, que acabaram de ouvir um ministro que ali incorporava aqueles pleitos todos que eles tinham vontade de falar e tinham ficado de pé, aplaudindo, gritando e vibrando. De repente entra um carioca novo, que ninguém sabia quem era, depois do ministro, 20% da turma levantou e foi embora. Assim. Sorte que eram 1.200 pessoas, então ainda sobrou um bocado de gente. E aí eu cheguei para eles, olhando aquilo, e falei o seguinte, gente, eu tenho uma missão quase hercúlea hoje, que é dar uma palestra motivacional depois de uma das palestras mais motivacionais que eu já vi na minha vida. Que o cara realmente mexeu com o brilho de todo mundo, falou um monte de coisa bacana, etc. Mas eu falei assim, mas eu estava pensando ali na minha cadeira, e é impressionante, porque se tudo isso que a gente vive nesses congressos, como aquelas pessoas viveram naquele que eu estava lá no Rio de Janeiro, essa crença de que dá para mudar o lugar onde a gente mora, o trabalho que a gente faz, dá para a gente aprender um assunto novo, dá para a gente se unir para ser uma associação mais forte, dá para a gente conseguir mudar coisas que estão aí há 30, 40 anos, não mudam. Se toda essa energia que acontece dentro dessas quatro paredes, quando a gente sai por aquela porta, a gente não transforma em ação, de que isso tudo vale? Nada. Não vale absolutamente nada. E os congressos, esses encontros que a gente vai, passam a ser nada além de um momento de encontro, de descontração para ver amigos. E seria um desperdício tão grande deixar um ambiente tão rico como esse, como aquele lá, se transformar só num ambiente de encontro de amigos? Porque o que vocês discutem aqui deveria ser o carvão, a mola propulsora para quando vocês voltarem para o trabalho de vocês, vocês fazerem as mudanças que vocês tanto querem e precisam. E eu fico muito feliz de ver uma cartilha como essa, porque isso mostra que vocês estão conseguindo também transformar as vontades, os pleitos, as empolgações que vocês têm nesses momentos em ações concretas. Então, eu queria começar dando parabéns para vocês por terem concluído aí esse trabalho dessa cartilha. E é um trabalho do qual nós, Geração Futuro, e eu, particularmente, Eduardo Moreira, vou estar muito envolvido, gravando os vídeos para vocês poderem ver num formato audiovisual aquilo que vocês vão ter escrito ali na cartilha. E eu acho que a primeira coisa que vocês deviam ter na cabeça em relação a essa cartilha é o seguinte, e eu adorei quando alguém falou o negócio do gibi, né? E foi você que falou o negócio do gibi, que é o seguinte, tem que ser divertido. Tem que ser divertido, tem que ser uma coisa agradável. A gente tem um negócio de que divertido é antagonista de compromissado, de sério. Não existe esse antagonismo. As coisas, você pode fazer uma coisa com um super compromisso e, ao mesmo tempo, fazer aquilo tendo prazer, sendo divertido, uma coisa gostosa. E, às vezes, a gente tem uma imagem do mercado financeiro ou de investimentos como sendo uma coisa absolutamente chata, né? E absolutamente difícil de entender. E a verdade é que não é nada disso. E é uma pena as pessoas terem essa impressão. Eu recebi, essa semana, uma mensagem por Facebook de um menino que falava assim, Eduardo, assisti uma palestra sua no IBMEC, no Rio de Janeiro, que é uma faculdade que tem lá no Rio de Janeiro, há uns 3 anos atrás, e, cara, eu gostei tanto daquelas coisas que você falou, da tua história, do negócio dos cavalos, etc. Só que eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou me formando agora em economia
E você não se sente meio mal de ter essa sua filosofia, de fazer as coisas com prazer, de não sei o quê, de levar a filosofia de não violência, de ajudar os outros, não sei o quê, e trabalhar no mercado financeiro? Esse negócio aí de especulador, desses burgueses que só querem roubar dinheiro dos pobres e não sei o quê, etc. O cara se formando numa das melhores faculdades do país. E eu respondi para ele o seguinte, falei, olha, eu tenho uma visão um pouco diferente da que você tem do mercado. Você falar que o mercado é uma coisa de capitalistas, dos bancos e etc., só queria te lembrar o seguinte, a China tem o Banco da China. A China é um país comunista. Os países nórdicos socialistas, onde eu mais admiro o socialismo, que eu acho que ele é implementado da maneira mais bacana, todos eles têm os seus bancos, têm seus fundos também soberanos, que são enormes, alguns deles um dos maiores do mundo, até por causa do petróleo que você tem lá, como os países capitalistas têm também os seus bancos, os seus fundos de investimento, e isso existe quase que desde que a gente se entende como gente, porque as pessoas elas precisavam de duas coisas, uma, de uma moeda de troca, porque não adianta, você tinha muito gado na tua casa e eu tinha muito milho na minha, às vezes você não queria milho, eu não queria gado. Então precisava de uma moeda em comum, e aí surgiu essa história toda de moeda, de banco, de etc. Só que as pessoas, elas começam, por definição, do nada. Por quê? Porque você nasce sem nada, você nasce pelado, nem de roupa você nasce. E você tem que começar, e para começar, você precisa pegar alguma coisa emprestada para você. O leite da sua mãe, a comida dos outros, etc. E isso vai seguindo até o resto da vida da gente. E esse pegar alguma coisa para você poder depois devolver, que a vida te dá condições de você crescer e você devolver aquilo que você pegou, é o que faz todo o mercado financeiro funcionar. É para isso que existem os mercados. Quando você quer montar uma coisa, você precisa de dinheiro, de recursos. E tem duas maneiras de você pegar recursos. Ou pegando dinheiro de um sócio, chamando um sócio para ser teu sócio no negócio, ou você pegando dinheiro emprestado. Quando você chama um sócio, você cria o mercado de ações. Quando você pega o dinheiro emprestado, você cria o mercado de renda fixa. Mas isso é para os governos poderem investir em programas de educação, de saúde, como é também para as pessoas poderem abrir empresas, etc. Então, como a compreensão do que a gente faz é importante para a gente não criar mitos na nossa cabeça de eu odeio o mercado, eu odeio isso, eu odeio aquilo. E aí, buscando esse gancho do que eu falei de vocês poderem, que a gente começa do zero, etc., eu venho falar para vocês que vocês têm aqui uma coisa muito poderosa na mão de vocês. Vocês querem ver como vocês têm uma coisa muito poderosa para aprender como ninguém aprende tudo isso que vai ter nessa cartilha, que vocês aprendem nesses congressos, etc.? Levanta a mão quem fez faculdade de economia aqui. Olha que beleza, cara, quase ninguém. Isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque vocês têm um dos maiores ativos que alguém pode ter na vida. Vocês são uma folha em branco. Uma folha em branco você pode rabiscar da maneira que você quiser. Você pode começar o desenho que você quiser nela. Uma folha que já está rabiscada é difícil. Você apaga, fica a marca do que já estava escrito ali. Você vem cheio de vícios, cheio de preconceitos, cheio de ideias preconcebidas. Você pega hoje em dia num banco comercial ou de investimento, etc., e você conversa às vezes com o gerente desses bancos, cara, juro, me dá arrepio às vezes. Eles não têm ideia do que eles estão falando. Só que tem uma frase em inglês que fala assim, you can't teach new tricks to old dogs, que quer dizer, é difícil ensinar truques novos para cachorros velhos. E é verdade. Quando a pessoa começa a ter aqueles vícios todos, vai ensinar um cara desse como é que funciona o negócio direitinho, o risco de uma NTNB, qual a vantagem de você escolher um regime ou outro de previdência. Ele não vai aprender. E o pior é que ele não vai aprender, mas ele chega
numa fase da vida dele que ele fica com vergonha de falar que ele não sabe. Aí, o que todo mundo faz? Começa a complicar as coisas. Porque aí ele chega, você senta na frente dele, do cara do gerente lá do banco, ele fala o seguinte: não, nós temos aqui uma letra de crédito agrícola que, na verdade, o FGC ele pode te proteger porque o investimento que você tem, que é isento do imposto de renda e não sei o quê, igual guia turístico de Porto Seguro. Você para no meio, ele tem que começar do começo de novo. Porque se perguntar o que é ali no meio, ele não tem a menor ideia. Vocês não. Vocês têm a chance de aprender o negócio na sua essência. E eu tive uma experiência muito bacana na minha vida de aprender uma coisa do zero, que por acaso não tinha nada a ver com finanças, que foi até tema da outra palestra que eu falei, que foi quando eu sofri um acidente de cavalo, um acidente absolutamente sério, que quase me tirou os movimentos do corpo, e eu resolvi aprender a domar cavalo. E peguei um avião, fui para a Califórnia, me encontrei com o maior nome do mundo de doma de cavalo, aquele americano conhecido como o encantador de cavalos no mundo inteiro, chamado Monty Roberts. E quando eu cheguei lá para fazer o curso dele, sentei numa sala que eu não conhecia ninguém, e quando ele entrou na sala e começou a perguntar de onde cada pessoa tinha vindo, minha primeira sensação foi ficar horrorizado. Porque o primeiro falou assim: oi, meu nome é Félix, eu sou da África do Sul, já sou um jockey, né? Já ganhei 3.500 corridas nesse esporte no meu país e sou o recordista de todos os tempos nas pistas do meu país. Aí o segundo falou assim: meu nome é John, eu sou da equipe australiana de saltos e hipismo, estive nas últimas Olimpíadas e estou aqui para aprimorar minhas técnicas com os cavalos. Aí o terceiro chegou e falou o seguinte: olha, meu nome é Carl Stern, eu sou presidente mundial da Boston Consulting Group, toco uma empresa que tem dezenas de milhares de funcionários e estou aqui para levar essas técnicas para o mundo corporativo. E quando chegou na minha vez, eu vi que eu estava que nem vocês, quando chegaram a primeira vez, que não fizeram economia. Eu não sabia absolutamente nada. Eu nunca tinha lidado com cavalo, estava ali o recordista da África do Sul, campeão olímpico, não sei o quê, e eu morrendo de vergonha, o negócio chegando perto de mim, eu suando frio, minha palma da mão suando. E aí, quando chegou na minha vez, eu falei assim: ué, só sobrou a verdade para mim, falar a verdade para eles então, né? Mas foi falar bem sério, né? Assim: bom dia a todo mundo, meu nome é Eduardo Moreira, sou do Brasil, comprei um cavalo pela internet. E aí, gente, e foi verdade, eu comprei o cavalo pela internet, depois eu tomei um super tom do cavalo, porque o cavalo que dizia que era mansinho na internet era brabo pra burro, começou a pular igual um doido, dizia que era bom pra criança o cavalo. Você tá rindo? Porque foi você em cima do cavalo. Como eu não sabia nada de cavalo, quando ele começou a pular, eu falei: vou aguentar forte aqui em cima, e apertei as pernas com a força toda. Ali que eu vi que era pular de verdade. E aí, durante aquela semana, eu tive a chance de ser, talvez, o único aluno do Monty Roberts, o único, que pôde passar durante 5 dias aprendendo a técnica dele exatamente como ela era. Sem nenhum tipo de víciozinho. Uma esponja perfeita ali. E voltei para o Brasil e consegui fazer aquilo que ele fazia lá nos Estados Unidos, mas com cavalos que vocês não têm ideia da loucura que eram os cavalos de brabo, de que domadores que tinham 30 anos de doma não conseguiam domar. Tem uma história, que essa eu nunca falei em palestra, mas está no livro, que foi engraçado, que eu voltei e comecei a domar uns cavalos bravos pra caramba, e aí pintou o pessoal da Hípica de São Paulo, que é o maior centro equestre da América Latina, e perguntou se eu podia dar um curso. Eu, abusado pra caramba do jeito que eu sempre fui, falei: lógico, vamos embora, vamos dar um curso aí. Eu tinha que arranjar cavalo para poder treinar, era a chance de ter um monte de cavalo lá. Só que eu não estava acostumado com esses cavalos de hípica, não. Eu estava acostumado com meus manga larga, pequenininhos assim, lá do sítio. E os pé duro do lugar que eu ia, né? Mas quando eu cheguei no tal do curso, eles chegaram e falaram assim: a gente vai mostrar agora para o senhor o primeiro cavalo que o senhor vai trabalhar aqui no curso. É o seguinte, aí trouxeram para perto de mim um cavalo grande, mais grande, desse tamanho. E eles falaram assim: isso aqui é o mais tranquilo dos 3, para a gente começar aquecendo. Ele está só com um problema, ele morde muito, ele tem dado muito coice, ele botou o cara ali no hospital, e não sei o quê. Eu falei: meu Deus, esse é o mais tranquilo.
Não, o segundo é o Cabral. Ah, rapaz, o Cabral... O Cabral chegou agora de uma outra hípica, não acostumou, mas esse vai ser bem difícil de pegar. Mas depois que pegar, acho que dá para o senhor mexer, sim. Porque... E o terceiro? Eu vou perguntando, já com medo de perguntar, né? Ih, o terceiro é o Pierrot. Ah, rapaz, o Pierrot... Ó, de todo mundo que está aqui, nunca ninguém viu um cavalo mais mal que aquele Pierrot. Aqui é o capeta, aquele cavalo, viu? Esse cavalo, vou contar uma coisa para você. Ele já botou 2 no hospital, ficou 2 semanas no hospital, quase morreu. E é o cavalo que ninguém nunca conseguiu chegar perto. Graças a Deus é o terceiro, né? Porque assim eu vou poder dar uma aquecida, né? Mas já está tremendo o ponteiro. Eu falei, bem, vamos lá, vamos começar. Traz lá aquele primeiro cavalo. Aí eles pegaram, trouxeram aquele primeiro cavalo, cavalo castanho. Mas eu já tinha achado ele grande. Mas quando ele entrou no redondel, que é aquele lugar que a gente mexe com os cavalos, eu falei, cara, eu não tinha percebido como ele era grande. Mas ele é o dobro do tamanho que eu achei. Um peito dessa largura. Mas assim, a altura, eu não sou uma pessoa baixa, tenho 1,86 m, eu na ponta do pé não conseguia alcançar a testa do cavalo. E aí eu levei o cavalo para o canto do redondel, soltei ele, e quando eu soltei, gente, e aí você, no método do Monte Roberts, primeiro você manda o cavalo se afastar, e o cavalo vai rodando para depois você se comunicar com ele. Quando eu soltei o cavalo, ele pegava e fazia o seguinte, dava uma corcoviada, dava um coice acima do muro do redondel, que tinha mais de 2 metros de altura, dava uma manotada, que é quando bate com a perna da frente, bufava, virava de frente para mim e vinha correndo na minha direção para bater no meu peito. Aí eu comecei a fazer assim ali na frente, o cavalo saía, o cavalo ficando nervoso e desesperado. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, rapaz, se o primeiro é assim, imagina o Pierrot, cara. Eu sei, cara, que depois de um tempo, eu falei o seguinte, calma. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu nunca acreditei que aquilo que o Monte Roberts tinha, e o Monte Roberts se tornou um segundo pai para mim até hoje, eu nunca acreditei que aquilo que ele tinha era uma energia, uma magia, um dom sobrenatural. Eu acreditava que era uma técnica. E que se eu fosse capaz de fazer as mesmas coisas, estando no mesmo estado de espírito que o Monte Roberts, o cavalo teria que responder da mesma maneira. Então, nesse momento, eu me lembrei disso, fechei os olhos, dei uma respirada gostosa e imaginei na minha cabeça assim, eu sou o Monte Roberts. Gente, quando eu abri o olho, o cavalo já estava um pouco diferente. É impressionante como a gente passa sinais que a gente nem percebe quando a gente está nervoso, apreensivo, ansioso, mas o animal percebe. Porque ele depende daquilo para poder sobreviver, de capturar como a gente está se sentindo. É a tal da intuição que a gente tem. Você senta numa reunião e fala assim, tem alguma coisa errada com esse cara. E tem mesmo. Mas é porque você está vendo coisas que nem você sabe que você está percebendo. Mas a gente está evoluindo aí há mais de 100 mil anos para chegar onde a gente está hoje. Então a gente tem uma percepção, você tem se o cara está tenso, se a veia do pescoço está saltada, se a mão dele está tremendo, se a voz dele está falhando. A gente nem percebe que está percebendo. Mas a gente sabe. Eu sei que o cavalo começou a ficar mais calmo, e aí aquilo me deu uma segurança enorme, e eu comecei a fazer os sinais, o cavalo respondeu os sinais todos, e no final me virei, o cavalo veio, encostou nas minhas costas, eu fiz um carinho na testa dele, ele me seguiu, e eu fiz tudo o que eu queria com aquele cavalo. E aí quando eu olhei para o pessoal, eram 20 mulheres que tinham combinado de fazer o curso, que eram as saltadoras lá. Estavam as 20 chorando aos prantos. Falei, meu Deus do céu, eu achei que foi legal, mas acho que elas estão exagerando. Aí daqui a pouco veio o segundo, eu falei, traz o Cabral. Aí veio o Cabral, eu já achei o Cabral bem mais fácil. Foi moleza o Cabral. Aí quando chegou na hora do Pierrot, eu falei assim, gente, eu estou com medo de não dar tempo, vamos para a sala de aula agora, a gente depois... Falei, tá doido, deu certo até agora, não vou arriscar com o tal do Pierrot, né? Quando eu saí dali do redondel, a menina que organizou o curso, ela chegou e falou assim, Eduardo, eu queria falar com você, agradecer o que você fez hoje, a gente nunca imaginou que veria algo como que a gente viu hoje, e queria te pedir desculpas. Eu falei, mas desculpa por quê, ué? Está tudo tranquilo. Porque sem você saber, eu fiquei com medo de não dar tempo de fazer os 3,
eu troquei o terceiro cavalo pelo primeiro. O primeiro que você fez foi o Pierrot. Então, vocês vejam o poder... Não é verdade? Vocês vejam o poder de não ter nenhum vício, nenhum preconceito, de ser uma folha em branco. Eu sei que eu saí daquele negócio e resolvi trazer o Monty Roberts para o Brasil, trouxe o Monty Roberts para o Brasil, escrevi um livro depois, escrevi um livro que nunca imaginava pela minha cabeça escrever um livro, mas eu escrevi porque aquele negócio era especial para mim, eu queria deixar registrado. E aí, quando eu escrevi esse livro, eu mandei para umas editoras também, sem nunca ter mandado nenhum livro para uma editora, porque eu tinha um arquivo em Word só. E aí, peguei o e-mail de algumas presidentes de umas editoras e mandei. Mas mandei principalmente para a presidente da maior editora do Brasil, que era o Grupo Record, que são 16 editoras embaixo. E aí, depois, fui falar com os amigos meus. Os caras chegaram e falaram, mas tu é bobo demais, cara. Pô, é que tu não entende. Tinha que ter falado comigo antes, cara. Eu entendo esse negócio de edição, de editora, de livro. Já publiquei um monte. Você está achando que você vai mandar um e-mail para a presidente da editora, ela vai ler teu e-mail? Ninguém sabe quem você é, cara. E mais no mais, ela não lê os livros. Quem lê são os editores de baixo dela, e eles pedem de 3 a 4 anos para poder avaliar um livro. O que acontece? O tal do folha em branco já tinha enviado o negócio, o bobo. Deu 2 semanas, ela me respondeu. Eduardo, adorei a tua história e eu vou ler pessoalmente esse livro que você me enviou. E disse que em até 3 meses me daria uma resposta sobre publicar ou não. Resultado? Publicou o livro em 2012 como a maior aposta da editora para o ano. Fez 25 mil cópias da primeira edição. O normal de uma edição são 3 mil cópias. De um autor que não era conhecido, ninguém sabia. E aí, gente, adivinha o que aconteceu quando eu lancei o livro? Não deu certo. E aí ele não deu certo, mas eu não queria que aquele negócio morresse daquele jeito. E é isso mesmo, as coisas são difíceis. A gente vê, eu lembro que um filme que marcou muito para mim foi aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano, né? Porque a gente vê os filhos de Francisco, porque a gente vê, às vezes, as pessoas dando certo no futebol, na música, etc. E a gente fala, pô, que sortudo. Sortudo nada, cara. É tanta coisa que acontece na vida da gente antes da gente chegar ali. Nossa Senhora, a gente dá certo e errado tantas vezes. Eu estava almoçando ontem com um amigo meu de faculdade e ele foi um dos fundadores do Buscapé, que é um negócio que você põe na internet para pesquisar preço. E a gente se reencontrou depois de, sei lá, 20 anos quase, que eu estou quase 20 anos de formado. E ele chegou e falou assim, Eduardo, eu dou muita palestra de inovação. E sabe como é que eu defino inovação? Aprender a errar. É mó barato isso. Inovação é aprender a errar. A gente foge do erro, só que o que existe de mais importante na vida da gente é o erro. Por que você paga mais caro por um cara que tem experiência para contratar para a tua empresa? Você entrevista vários candidatos, aí tem um que tem uma experiência ali, vou contratar esse cara. Por quê? Porque o cara já errou um monte de coisa, você está comprando os erros dele. Você fala o seguinte, vou comprar os erros que ele fez numa outra empresa para ele não ter que repetir aqui. É isso que é experiência. É aprender com os nossos erros. E aquele livro que eu lancei era isso mesmo, não podia ter dado certo logo no começo. No Brasil, por dia, são 300 novos títulos que vão ao mercado. No final da semana, você está concorrendo com mais 2.000 títulos. E aí? Teu livro não vendeu muito, você acha que eles vão esperar para ficar ali na frente da estante? Não vão. Fila anda. Mas eu peguei, fui atrás do meu livro de novo, e aí resolvi lançar ele em Belo Horizonte. E aí, no lançamento em Belo Horizonte, outro fracasso total. Uma pessoa na minha palestra de lançamento, de um monte de propaganda, editora, banner, outdoor, uma pessoa, o Barbosa, meu amigo. Só o Barbosa. E eu vestido de cowboy. Como é que tu dá uma palestra para um amigo teu vestido de cowboy?
por uma pessoa. Aí, nem tinha comprado o livro ainda. Mas isso era o lado bom, porque imagina se ele soubesse a história já também. Aí, juntou mais uns 4 assim, e eu falei, cara, quer saber? E eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu lembrei de uma frase que uma senhora que faz exercício nos parques de manhã comigo, chamada Dona Clara, ela sempre fala. E a primeira vez que ela me falou, ela me trouxe como um presente que ela tinha para mim. Ela falou, meu querido Eduardo, eu vou te falar uma poesia. E ela diz o seguinte, se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. É isso. É a intenção da semente que é o que é mais valioso. Os frutos, as flores... As palmas são para o Enfio, né? Que escreveu essa coisa maravilhosa. Poesia maior do que isso, mas grande Enfio. E se a gente ficar se preocupando com os frutos e com as flores, que não estão tanto na nossa capacidade, a gente esquece do mais importante, que é a intenção da semente. Para que a gente faz o negócio todo dia? O que vocês fazem? Eu trabalho lá como conselheiro ou gestor de um RPPS. Não. Mas qual a intenção da semente? Para que existe isso? A gente não pode se esquecer dessas coisas, da intenção da semente que tem. Isso é muito valioso. E com a intenção da semente, aí você chega onde você nunca imaginou que chegaria. E foi acreditando na intenção da semente que eu voltei, dei aquela palestra, e apesar de na minha cabeça estar me despedindo daquele quase sucesso que eu tinha tido, uma semana depois, vai entender como a vida faz isso, eu recebo uma ligação do Monty Roberts me chamando para 2 semanas na frente viajar para Londres, a convite da Rainha Elizabeth, pelo trabalho que eu vinha fazendo há 3 anos e que eu achava que ninguém estava vendo, para ser o primeiro brasileiro a ser condecorado por ela no Castelo de Windsor. Então, 3 semanas depois, eu estava na Inglaterra, na frente da Rainha Elizabeth, sendo condecorado por ela lá em Londres. E quando eu vi essa confusão, eu falei, meu Deus do céu, cara, onde é que eu parei do meu livro de conto de fadas, né? Porque era assim, soldadinho de chumbo, carruagem, cavalos, príncipe, rainha, as coisas que a gente nem se acredita que existe de verdade. Eu no meio. Aí eu falei, agora, cara. Agora que eu vou fazer meu livro vender, eu vou tirar uma foto, eu aí e o livro junto. E aí eu fiz um plano que era o seguinte, presta atenção rapidinho. A rainha estava vindo daqui para me dar a condecoração e os fotógrafos estavam ali atrás dela, né? Aí eu falei, eu vou dar o livro dela de presente de lado, assim, para sair direitinho na foto. E vou dar bem devagarzinho, para dar tempo de tirar a foto certa, né? Porque você nunca sabe se o cara vai tirar a foto na hora que é boa. Aí eu botei aqui e falei, olá, rainha. E ela meteu a mão para tirar. Eu falei, mas não tira. Segurei com força. Mas com força. Aí ficou aquele negócio da rainha puxando e eu segurando. Eu tenho vídeo desse negócio, é demais. Uns 10 segundos, os dois assim, ó. E aí eu senti que o pessoal começou, clec, 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 tirar foto. Aí, gente, o Monty Roberts vem aqui e ele fala o seguinte, rapaz, o que aconteceu que a rainha não consegue tirar o livro do Eduardo? E enfiou a mão para arrancar o livro da minha mão. A foto que eu sempre quis, eu, Rainha Elizabeth, Monty Roberts segurando o livro do Libertadores. Eu chego no Brasil, gente, e essa foto tá em tudo que é lugar, tá na capa da Cara, está no Estadão, no Globo, tudo que é lugar. E aí eu sou chamado para dar uma entrevista na Ana Maria Braga. A entrevista era para durar 8 minutos. Eu começo a dar entrevista, o negócio começa a ter um envolvimento, porque eu não estava ali falando sobre como se tomava cavalos, mas sobre o que tudo aquilo que eu tinha aprendido do método sem violência, do método de você saber falar a linguagem do outro, do método de saúde do Nuno Cobra, que faz parte do meu livro também, como aquilo tudo podia ser usado para a vida da gente, para a carreira da gente, para a relação com os filhos, com a pessoa que está ao nosso lado, nosso companheiro, a nossa companheira, o conteúdo de Encantadores de Vida do meu livro. A entrevista começou a correr num ritmo tão bacana que a gente ficou durante 35 minutos no ar, sem um intervalo comercial. Naquela tarde,
o meu livro, que era o tal Fracasso, começou a vender e eu me tornei, na manhã seguinte, o autor mais vendido do Brasil com Encantadores de Vidas. Gente, um mês depois de eu ter me despedido do meu livro, de uma pessoa ter ido, o Barbosa, um mês depois do Fracasso, recebeu o livro como o livro mais vendido do Brasil, posição que ele ficou durante várias semanas, em alguns lugares, vários meses, até principalmente vocês, mulheres, me derrubarem com 50 tons de cinza. É verdade, foi o livro que assumiu o primeiro lugar. E, gente, isso tudo que aconteceu comigo parecia uma história de começo, meio e fim. Mas o que eu não sabia é que o fim dela era outro começo. Porque quando aquele livro tinha saído da minha mão e tinha ido para milhares de pessoas, na verdade centenas de milhares de pessoas, porque o livro já vendeu isso, ele começava na vida de cada um uma história diferente. Você sabe por que dizem que na vida a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho? Porque são 3 coisas que depois que saem das nossas mãos, têm vida própria. A gente não consegue mais controlar elas. E como elas vão, é verdade, como elas vão influenciar a vida das outras pessoas, a gente não sabe. E no meio dessa história eu recebi uma carta, dentre as centenas que eu recebia, muito bacana. Era do comandante da Academia de Polícia de São Paulo, que falava o seguinte: Eduardo, eu li seu livro, e depois de ler seu livro, e ler o do Monty Roberts também, eu decidi aplicar a filosofia de não violência de vocês para todos os cadetes da Academia de Polícia de São Paulo, que é a Academia de Polícia, que forma os 90 mil policiais do estado de São Paulo, a Academia do Barro Branco. E eu queria que você viesse aqui dar uma palestra para os cadetes. Eu fui, dei uma palestra para os cadetes, e quando eu olhei o que aquele cara estava fazendo, ele proibiu aquele trote violento, proibiu o bicho, proibiu a maneira como uns tratavam de uma forma pejorativa os outros, e os resultados começaram a vir. E aí eu falei, eu tenho que trazer o Monty Roberts para ir na academia e ver que o trabalho dele está tendo o maior impacto que ele já teve na vida até hoje. E não com os cavalos, coincidentemente, com as pessoas. Porque ele estava fazendo algo que podia impactar a vida de mais de 40 milhões de pessoas. Ele foi, deu uma palestra para o pessoal, e as notícias da Academia de Polícia continuavam a vir. A média de todos os cadetes aumentou em 1 ponto, e todos os cadetes que haviam se formado desde a primeira turma que a gente deu a palestra, não tem até hoje, um homicídio relacionado ao nome deles. Nenhum. E quando eu cheguei e contei isso para o Monty Roberts, eu falei, Monty Roberts, tem mais uma pessoa que precisa saber que essa mensagem que você trouxe, que eu resolvi abraçar e que esse cara levou para todos esses policiais, está dando esse resultado. A nossa amiga Rainha. E ele levou o negócio para a Rainha, e aí agora, no mês de junho, ou seja, 4 meses atrás, eu vivi novamente um conto de fadas, porque eu levei o policial, o comandante da polícia, para conhecer a Rainha e receber dela uma homenagem, dentro da residência dela no castelo de Windsor. Foi a primeira vez na história que um brasileiro entrou aonde ela mora, onde ficam as salas de estar, os quartos, os corredores. E aí eu trouxe uma recordação de lá, eu levei minha esposa comigo, foi engraçadíssimo, porque nem eu nem ela sabíamos como agir, né, e se comportar ali dentro da casa da rainha, dentro do castelo. E a gente tirou essa foto, essa aqui foi na primeira vez, a gente tirou essa foto com a rainha, e vocês podem ver no Google o que vocês quiserem, esse é o Salão de Carvalho da rainha. O único casal que tem uma foto com a rainha nesse salão da rainha, junto com ela, somos eu e minha esposa e o casal Obama, que tirou uma foto aí com ela. Ninguém, nunca mais teve até hoje.
E aqui, o policial, recebendo a condecoração, a homenagem dele, a rainha, todas as pessoas que conhecem a rainha falam: eu nunca vi a rainha numa foto tão feliz como ela está nessa foto. Ela é uma pessoa simples, amável, bacana, mas nunca ninguém viu ela tão feliz como ela estava de ver aonde tinha chegado o trabalho dela. A intenção da semente. Um poder explosivo de frutos, flores que a gente consegue criar fazendo o negócio com o desejo verdadeiro, com alma, com coração, mas principalmente sabendo que o que está sob nosso controle é só isso. Essa história toda que aconteceu comigo, ela pode ser resumida em coisas que eu aprendi e que vieram para mim como um resumo numa poesia que alguns de vocês já ouviram nessa última palestra, mas eu gosto de fechar a minha palestra com essa poesia, porque ela resume tudo aquilo que eu passei a acreditar ao longo desses últimos anos com essas histórias que me ensinaram o poder de uma folha em branco e o poder da intenção da semente. Essas histórias que me ensinaram que, devagar, a gente vai muito longe. Nuno Cobra fala o seguinte: vamos devagar porque a gente tem pressa. As histórias que me ensinaram que não existe o fim, que o fim é sempre um começo. Da importância da gente aprender com as pessoas que viveram mais que a gente, das pessoas mais velhas. De como um grão em grão, no final das contas, formam montanhas enormes. E tudo isso está, de alguma maneira, nessa poesia, que eu não sei se eu vou lembrar ela inteira, mas se eu não lembrar, vocês me dão o perdão por não ter lembrado ela inteira, mas eu acho que só a intenção de poder tentar contar ela para vocês vale alguma coisa. E ela diz o seguinte, o nome dela é O Tempo e o Vento. Depois de criar o mundo, Deus pôs-se a pensar: o que eles farão da vida sem o medo dela passar? Criou então algo novo, que consumisse a vida aos poucos. E como moeda de troca, fosse gasto a cada evento. Usaríamos a todo instante, sem ter direito a troco, e a ele ainda deu um nome. Batizou-o então de tempo. Mas logo após criá-lo, notou que não sabiam usar. Viviam de forma tola, como se nunca fosse acabar. Mas como exigir que o homem pudesse saber gerir algo que não podia tocar, nem mesmo ver ou sentir? Então o grande arquiteto criou um irmão para o tempo, possível de ser sentido. Deu-lhe o nome de vento. Esqueçam, portanto, o tempo, difícil de compreender, e aprendam mirando o vento, que em poesia ensina a viver. O vento, quando se apressa e sopra o seu vigor, destrói o que lhe atravessa, causando pânico e dor. Já a sua brisa leve, constante e cadenciada, transporta pequenos grãos. Parece não dar em nada. Mas muitos pequenos grãos, de forma coordenada, constroem dunas enormes, semeiam a terra arada. O vento só anda para frente, não lembra por onde passou. Por saber viver o presente, é jovem e nunca cansou. Às vezes sopra tão fraco a ponto de silenciar. Assim como fazemos com o tempo, passamos a questionar: estaria ele ainda aqui? Difícil imaginar. Mas bastam alguns segundos para termos de respirar. Então nos parece claro que Deus, com seu dedo em riste, nos fala de forma firme: não é só o que tu vês que existe. Juntos, tempo e vento nos passam a grande lição. Vivam daqui para frente, saibam pedir perdão. Construam sem ansiedade, não deixem de acreditar. Devagar se chega longe. O que nos atrasa é parar. Creiam no que não veem, saibam agradecer, busquem menos posses, preocupem-se mais em ser.
bailem por onde passam, espalhem a esperança, ajudem o que é mais velho e encantem uma criança. Partam sem deixar mágoas, demonstrem o seu apreço. Aonde vem um fim, é sempre um novo começo. Meu tempo ainda é um mistério. De tudo eu já ouvi falar. Uns dizem que um dia acaba, que eu tenho de aproveitar, mas de outros ouvi também, com muita convicção, que a vida é só passagem e a morte, conexão. Mas Deus me deu o vento, para o tempo melhor entender. Lhe deixo a face aberta e peço para responder. Uivando em meus ouvidos, sussurra então para mim: meu jovem, não se preocupe, seu tempo não terá fim. Mesmo que um dia acabe, e pó você venha virar, lhe carregarei no colo, e seu pó irei semear. Te transformarás em frutos, para outros alimentar, ou mesmo talvez em flores, para vidas poder enfeitar. Estarás então em tudo, assim como eu estou. Serás como tempo e vento, irás para onde vou. Não espere esse dia chegar, já podes compreender. Aonde avistam seus olhos, em tudo que pode ver, existe a unidade. São todos pedaços seus. Por isso és dito homem, mas revelo-te, também és Deus. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Bom, depois de uma palestra maravilhosa dessa, o nosso negativismo tem que ficar muito longe, né? Pensar no positivo, pensar nas pessoas e acreditar na vida, né? Muito obrigado, Eduardo, mano.